Sofia, professor. Professor, pode começar. Vamos embora. Certo? Bom, nesse cenário histórico, cenário esse encarnado pela indústria cultural, ideologia de mercado, desumanização, que já vimos na primeira minha fala, né, que é monopolizado, né, em grande medida, monopolizado em grande medida, não é? Por Kratos, não é isso? Uma figura dramática, né? Figura de Kratos, hedonia vulgar e pecúnia, parece um modo de comportamento que é característico dessa paisagem cultural, que é a figura da híbris, com H-Y-B-R-I-S. A figura da híbris, H-Y-B-R-I-S. Essa híbris, evidentemente, se associa notoriamente, notavelmente, né, à figura do Filônicos e do Filocrêmatos. O que é a híbris? É a arrogância, o descomedimento, a desmesura, a desmedida, a vontade permanente de sobrepujar a outrem, de aparecer diante do outro como uma figura superior. Então, a híbris significa, portanto, a quebra da paridade, a quebra da isomoria e da isonomia. Sempre que há a híbris, né, nós temos, portanto, a degustação, a vivência de uma suposta superioridade de alguém sobre alguém. Então, onde está vigendo a híbris, deixa de haver comprometimento, solidariedade, amizade, sinceridade. A híbris é uma figura que acompanha frequentemente, abundantemente, a experiência da consciência vulgar, né? Da consciência mimética. Então, o tema da híbris é um tema essencial, porque a híbris define, portanto, essa preferência pelo poder pessoal em detrimento do outro. A híbris é esse regozijo de um sobresser, de um excesso de ser sobre a convivência. E boa parte de nós está imersa na híbris. Eu me recordo de um relato de um amigo meu, francês jornalista, que estando
à noite na Gávea, subitamente foi atacado por alguém que estava ao lado dele, num lugar de classe média, média alta, com a seguinte afirmação. Ele levou uma cabeçada e a pessoa dizia o seguinte: você estava me olhando porque você não tem os meus sapatos, nem a minha barriga trabalhada. Isso é real. Ou seja, essa consciência degradada, enlouquecida, né, havia concentrado a sua afetividade num par de sapatos inacessível e numa barriga exercitada pela ginástica. Pura demência, pura oligofrenia, mas disseminadas. Então, a híbris também aparece, não é? No meio do direito, quando algumas posições obtidas criam estamentos, criam castas, não é? Que na verdade se regozijam, se locupletam com seus lugares e na verdade olham o entorno de uma maneira desdenhosa e autocrática. Sempre que há autocracia e o desdém, nós estamos diante do fenômeno da híbris, que significa descomedimento, desmesura, ultrapassagem do metron. Ora, o que havia, não é, no oráculo de Delfos, da Grécia Antiga? Qual era a frase? Não é? A frase era: conhece-te a ti mesmo. Ora, quem se conhece a si mesmo não pode produzir híbris. Quem se conhece a si mesmo tem a obrigação moral de conviver isonomicamente. A híbris é incompatível com quem se conhece a si mesmo. A híbris é um fenômeno típico de quem se desconhece a si mesmo e não sabe que é humo, humildade e humor. E, no entanto, a híbris campeia. A híbris aparece frequentemente, abundantemente entre nós. Agora, reparem só, onde desponta, onde se localiza a híbris, não pode haver, de forma alguma, pode haver a noção da afetividade benigna, não pode haver a amizade, nem a alegria e nem a arte. A híbris contamina, degrada a experiência humana. Onde há a híbris, não é possível haver a palavra libertária, nem o sentimento de convivência genuíno. A híbris, na verdade, polui, desfigura, enodoa, não é? Vicia, envenena a relação humana. Todavia, a híbris é estimulada pelos valores predominantes. O mercado encoraja e enseja, né, o comportamento da híbris, criando o que se chama em grego de hibristés. O hibristés é o arrogante, o exibicionista. Muito bem. Ao mesmo tempo, a existência de uma paideia, nós sabemos que não há uma paideia, a ausência de uma paideia vigorosa, fecunda, vital, também vai provocar a ausência, falei agora há pouco, dos telos, de um horizonte intelectual capaz de humanizar. Então, por exemplo, a figura de um humanismo planetário. Como é possível viver sem ser em termos de humanismo? Como é possível viver sem ser em termos de uma perspectiva cosmopolita? Uma palavra-chave para nós. Essa palavra para nós é crucial. O que é o cosmopolita?
como vocês sabem, é o cidadão do mundo. Ora, se é cosmopolita, não se pode ter preconceitos. Não se pode favorecer o florescimento de estigmas. O cosmopolita, ele é um especialista na humanidade planetária e é sequioso de conhecer a pluralidade humana. Porque essa é a chave do cosmopolitismo. O cosmopolita se sente pleno cidadão onde quer que esteja. Onde ele estiver, sentir-se-á partícipe, parte do lugar onde atua. Ora, é todo o contrário da xenofobia, do nacionalismo grosseiro, da pequenez provincializante. Então, o cosmopolita é uma figura que só pode proliferar de uma perspectiva de uma aposta humanística. No entanto, o século XXI só pode ter como salvação um horizonte cosmopolita. Todo o contrário de processos recentemente deflagrados pelos Estados Unidos, não é? Que, como vocês sabem, por exemplo, satanizou o mundo árabe de uma maneira fascinorosa, impiedosa, cruel. A figura, por exemplo, não é, de Bin Laden. De onde proveio Bin Laden? Qual é a sua gênese? Qual é a sua etiologia? Bin Laden é uma figura eminentemente criada nos Estados Unidos. O ramo de saúde, né? Sem dúvida. Então, o que acontece? Pegamos um filme como a série Indiana Jones, do Harrison Ford. É um filme que destila, não é, um etnocentrismo profundo e uma arabofobia profunda, que, aliás, faz parte do universo europeu. Na França, durante muito tempo, provavelmente agora mais que antes, ele se refere a um trabalho mal feito como sendo um trabalho de árabe. Quando algo está mal feito, eles falam, trabalho de árabe. Eles falam, c'est un travail d'arabe, um trabalho de árabe, o que é infame, o que é monstruoso. Meus amigos, se não fossem os árabes, não teríamos tido acesso à filosofia grega. Os árabes foram os responsáveis pela disseminação e o conhecimento da filosofia grega no Ocidente. Sem falar que a poesia trovadoresca, que vai aparecer na Idade Média, também tem origem árabe. Meus amigos, a palavra Oriente significa orientar-se. Oriente é um lugar crucial historicamente. Obviamente, de longe, anterior em historicidade ao Ocidente. Mas as deformações grosseiras, né, induziram-nos a tomar os árabes como predadores, como maníacos, como etnocidas. Essa é uma versão caricata que tem que ser por nós absolutamente erradicada. Né? Na verdade, quem é o bárbaro? Uma pergunta chave para nós. Antes de falar sobre quem é o bárbaro, convém que nós atentemos para a gênese da palavra. A palavra bárbaro tem origem na Grécia. Os gregos diziam que quem não falava o grego, não é? As diversas expressões do grego, dórico, né? Que eles, na verdade, emitiam sons confusos, sons pouco claros. Grunhiam, né? Grunhiam praticamente. Isso gerava a palavra então, bárbaros. Né? Então, na verdade, quem é o bárbaro? Podemos dizer, sem temor a erro,
que o bárbaro é aquele incapaz de apreender a alteridade humana. Isso é um ponto para nós fundamental. É um ponto-chave do humanismo crítico. Eu me refiro à alteridade, evidentemente, com AL, né? Que é o lugar do outro, ou outridade. Alteridade ou outridade. Ora, quem não é capaz de absorver, de apreender a alteridade, não pode atuar humanisticamente. A alteridade é chave do processo histórico. E isso implica, por outro lado, num comportamento que aqui chamaríamos de ecumênico. Outra palavra que exige de nossa parte uma pequena remarca filológica. Como vocês sabem, a palavra ecumênico remete a oikos, que é casa em grego. Oikos, não é? E também a nomos. Ora, o que é o ecumenismo? É a necessidade imperiosa da convivência entre as variedades religiosas. Isso é decisivo. Porque se nós não aceitarmos tal perspectiva, vamos endossar o fratricídio planetário. Isso é um ponto decisivo. A própria palavra economia é por nós estropiada. A palavra economia significa, como vocês sabem, gestão da casa, e não o que fazem esses mal chamados economistas, que não merecem tal epíteto. Muito bem, dito isto, quem é o bárbaro? O bárbaro é a figura incapaz de empatia, incapaz de situar-se no lugar do outro, incapaz de recolher os valores do outro. Então o bárbaro é sempre aquele que se recusa à pluralidade, que se recusa à dialogia. Dialogia é compartilhamento axiológico. Compartilhamento axiológico. Então, esse é o bárbaro. E, portanto, a barbárie resulta da ausência dessa potência humanística. Sempre que houver potência humanística, sempre que houver potência axiológica, dialogal, não há a figura do bárbaro. Por conseguinte, a noção de bárbaro deve ser por nós permanentemente remetida à incapacidade de reverberar o outro. Agora, nós dizíamos há pouco que é obrigatório que nós sejamos filósofos. A filosofia é um remédio necessário e obrigatório. Nenhum de nós pode se abster de filosofia. Quem se abstiver de filosofia cai no senso comum, cai no primarismo e na opacidade. Outro ponto também importante é que a filosofia, enquanto um espaço de cura, ela é um remédio insubstituível para a alma humana. Isso permite que nós nos remetamos a um exame histórico das escolas filosóficas helenísticas. Vocês devem saber, suponho que saibam, que o período helenístico é aquele que registra o encontro da filosofia grega e de sua civilização com o mundo oriental. Do encontro da filosofia grega, né, e de sua civilização com o mundo oriental, haverá o período dito helenístico, que corresponde, não é, à incursão de Alexandre da Macedônia pelo mundo oriental. Nesse período, nós iremos encontrar três correntes filosóficas que aqui nos irão interessar.
o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Repito, cinismo, que vem de sinos, quer dizer cão em grego, sinos, C-I-N-S-N-O, né? O epicurismo do nosso Epicuro e o estoicismo. Vamos ao cinismo. Há pouco lembrávamos que essa palavra sofreu uma degradação, uma desfiguração, não é? No léxico convencional. A palavra cínico significa, antes de tudo, acima de tudo, autarquia espiritual. Isso aqui é o cínico. Bom, cabe a pergunta: por quais razões, então, nós associamos o cínico a uma pessoa dissimulada, fingida, dúbia, por desfiguração histórica? Por quê? Na medida em que os cínicos zombavam daquilo que o senso comum glorificava, passaram a sofrer repúdio. Então, quem é o cínico? O ser que obteve autarquia espiritual. Agora, meus amigos, quem não obtiver, num certo nível, autarquia espiritual, será tragado pela onda do mercado, pela mimese proposta pelo mercado. Então será atenazado pela mania, pela compulsão de adquirir coisas, de comprar coisas, de ter coisas, de amelhar coisas materiais e não espirituais. O fato é que as pessoas envelhecem sem jamais ter lido, por exemplo, as tragédias gregas. Como se fosse possível isso. Sem nenhum tipo de pedantismo. As tragédias gregas são uma obrigação intelectual para todo adulto. Nós não teríamos sequer Freud sem a tragédia grega. Muito bem. Então, cinismo, autarquia espiritual, que nos permite resistir aos mecanismos de cooptação, que são múltiplos, permanentes. E o epicurismo? Essa filosofia tem na filia um ponto-chave da sua história. Lembra vocês que o macedônio Aristóteles dizia o seguinte: se os homens fossem todos amigos entre si, as leis seriam supérfluas. Uma frase admirável e verdadeira. O epicurismo, na verdade, vai promover o gosto pelos prazeres simples. É um enorme erro supor que o epicurista seja o glutão, o dissipador. Não, na verdade, o epicurista é aquele sensível às alegrias delicadas, aos prazeres simples e à amizade, antes de tudo. Encontrava-se no famoso jardim de Epicuro. E eles tinham 4 coordenadas que merecem que aqui nós as evoquemos. Primeira coordenada: não devemos temer os deuses. Exatamente. Segundo, não temer a morte. Terceira, a alegria é possível e não há dor que seja eterna. Essas 4 coordenadas de forte beleza intelectual compunham o núcleo crítico da perspectiva epicurista ou epicureia. Por favor, repete a 4. Como não? Vamos lá. Primeira, não temer os deuses, não temer a morte. Não é? A alegria é possível e não há dor que seja eterna. Com o maior prazer, querido. Quanto ao estoicismo,
deriva da palavra stoa, com S mudo, T de Teresa, O-A, que significa pórtico. Pórtico. Eles se reuniam, não é, nesses pórticos que havia, não é, nas cidades gregas. Quais são as figuras-chave do estoicismo? Antes de mais nada, a busca pela ataraxia. Pela ataraxia, que significa ausência de perturbação na alma. Ataraxia. E uma de suas frases mais dramáticas e emblemáticas é aquela que diz o seguinte, não é? O destino conduz quem com ele concorda, arrasta quem dele discorda. O destino conduz quem com ele concorda, arrasta quem dele discorda. Essa passagem de grande beleza preconiza no ser humano, não é, todo um modo de ser capaz de filtrar, sem traumas, as experiências humanas, mantendo, portanto, a afetividade, não é, num ponto de idealidade, de apaziguamento. Quero lembrar a vocês que na guerra do Vietnã foram encontrados prisioneiros que estavam a par da filosofia estoica e que, graças a ela, puderam resistir às torturas que ali houve. Quer dizer que o estoicismo não é um remédio qualquer, tem uma fecundidade comportamental, não é? E é inegável que a nós nos convém a ataraxia, não é? Para que nós não sejamos levados de roldão pelos sentimentos. Então seria, na verdade, uma educação das paixões. Agora, viram vocês, nós falamos há pouco do desejo mimético. O desejo mimético é uma das molas propulsoras do mercado, fazendo com que cada um de nós, né, queira ter aquilo que o mercado instituiu como um valor desejável. O desejo mimético, portanto, faz com que nós soframos miseravelmente quando não tocamos aquilo que é tido e havido como um bem crucial para a nossa existência social. O próprio carro tem essa dimensão, por exemplo, assim como moradia, como as viagens. Ora, na verdade, o desejo mimético é responsável pela guerra entre as pessoas. Na verdade, as duas grandes guerras mundiais, as guerras que houve no século XX, foram guerras deflagradas em razão desse desejo mimético, dessa competição através do mercado. E pura barbárie. Então, o caldo de cultura, isto é, o horizonte cultural no qual nós existimos, ele é marcado, portanto, nós chamaríamos aqui por uma porno-existência. O que eu quero dizer com porno-existência? Uma existência fundada na guerra mútua, no mascaramento, na dissimulação, em mecanismos que vão levar à corrupção. Porque ou se é humanista, ou se será trazido para a corrupção. Quem são os corruptíveis? Evidentemente, os que não são filósofos. Não é possível ser corruptível, corrupto e filósofo. Não é possível. Na verdade, o filósofo
não pode ser, enquanto filósofo, não pode ser atingido ou ferido pela corrupção. Nunca. Nunca o será. Porque ele está imerso numa eleição, numa opção, numa decisão radicais, no sentido de manter-se a salvo do que não é propriamente humano. Evidentemente que isso, a essa altura, deve nos remeter a uma frase que vocês certamente conhecem, uma das frases mais belas jamais enunciadas no mundo, que é: nihil humanum a me alienum, nada do que é humano me é estranho, me é indiferente, do nosso querido Terêncio. Não é? Então, o que é ser humanista? É estar permanentemente em vigília para que o ser humano não seja humilhado, não seja rebaixado, e para que ele se salve por reagir à mistificação, a pôr na existência, a pôr na cultura. A pôr na cultura é a cultura tanática. É a de Kratos. É a da pecúnia. Permanentemente. Então, nesse sentido, meus amigos, a noção de filosofia é a conquista e a manutenção de uma identidade libertária, que não pode ser vazada, não pode ser, e que exige, evidentemente, um controle cotidiano. Na Grécia clássica, houve um legislador chamado Solon, legislador e poeta. E ele cunhou o que se chamou de Olbios, O-L-B-I-O-S, O-L de Leodegária, de Luísa, Olbios, solônico. Em que consistia esse Olbios solônico? 3 figuras. Primeira figura, viver numa cidade digna e próspera. Se tiver, porventura, filhos, caso os tenhamos, que deles nos possamos orgulhar. Terceiro ponto, viver e eventualmente morrer por uma causa digna, por uma causa com um teor de humanidade. Essa tríade compunha o chamado Olbios solônico. Vamos transpor para a nossa atualidade. Como está o Rio de Janeiro? Agora que o petróleo afogou-se. Está absolutamente acossado. Caos se avizinha de nós. Pagamentos não são feitos. Não bastasse isso, uma profunda desigualdade morfológica. Comparemos, por exemplo, a Zona Sul com a Baixada ou com a Zona Oeste. É uma diferença monstruosa. Como se fôssemos outras vidas. Há nisso um ranço perverso de desumanidade, de filisteísmo, de mercadocentrismo, de pôr na existência, que nós aceitamos ao longo da história. Aceitamos. Do mesmo modo como metrópoles nossas olharam o Nordeste desdenhosamente. Por exemplo, para os skinheads, os nordestinos são figuras desprezíveis. Sem falar em algumas atitudes separatistas de estados no Brasil. Ora, essa existência será responsável
por uma característica dramaticíssima que entre nós vige, que é o androcentrismo. De andros, que é masculino em grego. Vocês sabem perfeitamente, são pessoas do direito, que a agressão à mulher, a violência contra a mulher, ocorre no Brasil a cada minuto. Há, portanto, uma espécie de moralidade androcêntrica, portanto, sexista por excelência. E que, na verdade, como que autoriza, como que homologa, como que subscreve, não é, o risco cercando a mulher. Não é? Junto ao androcentrismo aparece a figura da misoginia. Miso é afastamento, distanciamento. Ginos, mulher em grego. Misoginia, evidentemente, se congrega com o androcentrismo. O androcentrismo remete à misoginia. E, nesse sentido, não é, a mulher sofre toda uma onda, toda uma série, uma sistemática discriminação contra a sua materialidade sociológica, antropológica. Isso quando a mulher, historicamente, vem buscando, tem buscado, né, deixar de ser pelo homem tutelado. No passado, uma das frases mais amargas que foram enunciadas dizia: estar com um homem é ruim, e ainda pior sem ele. Quantas violências, quantos menosprezos, quantas mortes foram perpetradas contra a mulher numa ambiência que é eminentemente androcêntrica e misogínica. Então, reparem só, uma existência pornomórfica favorece a misoginia, favorece o androcentrismo, favorece, portanto, os mecanismos que inviabilizam a consciência humanística, a consciência crítica, a ética libertária. A figura da corrupção, tantas vezes escutada midiaticamente, tem uma origem essencial, não é? Evidentemente, a capitulação diante do mercado, diante kratos, edoné vulgar e pecúnia. Essa tríade é uma chave crucial para nós entendermos a nossa experiência humana. Agora, pergunto a vocês, nessa sociedade que faz de nós figuras idiotizadas, figuras narcisistas, figuras absenteístas, figuras indiferentistas, não é? Como se pode, não é? Se não através da filosofia, não é, obtermos uma saída ideológica, política e intelectual? Não é possível, salvo pela filosofia. E nesse sentido, queria que vocês observassem que o outro como eixo vital, o outro como empatia e simpatia, é uma chave epistemológica, uma chave filosófica. E eu diria para vocês o seguinte: os decifradores do eu são o outro e o cosmos. Os decifradores do eu são o outro e o cosmos. Ora, mas se eu aceitar que o que decifra, não é, o eu são o outro e o cosmos, eu só posso decidir-me por uma sociedade na qual a igualdade prevaleça sobre a desigualdade. E fatalmente tornar-me-ei um opositor da lógica de mercado.
Isso implica não ser possível o humanismo à margem de uma visão do bem comum. O bem comum como gestor da casa humana. Uma economia verdadeira só pode ser aquela que contiver o bem comum como palavra de ordem, como núcleo vital, como epicentro, como coração, como eixo. Ora, a noção de bem comum é uma noção necessariamente socializadora. É inescapável essa reflexão. Caso contrário, nós nos encontramos diante de um universo que é permanentemente capaz de gerar individuocentrismos terríveis que lavam as mãos diante da tragédia humana. Por isso é que, certa vez, um intelectual negro chamado Aimé Césaire, um dos poetas mais importantes do século XX, não é? E por ser poeta e por ser negro é pouco conhecido, dizia o seguinte, uma frase de enorme gravidade: no fundo de cada burguês existe um Hitler desejoso de vir à tona. No fundo de cada burguês existe um Hitler desejoso de vir à tona. Repete, por favor, o nome do poeta. Aimé com A-I, M de Maria, E, Santo Agostinho no E, depois separado C de Carolina, E, Santo Agostinho no E, S-A-I-R-E, Aimé Césaire. Mal para dizer. Uma frase, desculpa, uma frase semelhante, né? Diz que não é nada mais parecido com um fascista do que um burguês assustado. Né? Excelente frase. É verdade. É verdade. É nessa linha. Professor, uma coisa que me impressiona é que esses conceitos se mantêm atualizados, né? Conceito dos séculos passados que nós podemos usar hoje e vamos poder usar no futuro. A coisa parece que não muda, né? Não, qual é o seu nome, querido? Alexandre. Alexandre, né? Seguimos na Grécia. A questão é a seguinte, na verdade, esses temas, Alexandre, são temas que fazem parte do acervo humano crítico, que é absolutamente imortal, intemporal. Então, quando no diálogo simpósio, o banquete de Platão, ele fala de Eros como um daimon. Daimon, como vocês sabem, é aquele espírito, aquela figura que em nós habita, não é? O daimon, que faz a mediação entre, não é, os deuses, não é, e os seres humanos. Na verdade, essas questões relativas ao conhecimento são questões imorredoras. Enquanto houver humanidade, essas questões manterão a sua vigência, porque elas fazem parte não de algo que seja contingencial, elas são ontológicas, isto é, elas remetem à própria essência do ser humano. Tem um caráter ontológico, por isso não são perecíveis. Nesse sentido, convém perguntar, por que a Grécia clássica é paradigma? Porque ela é paradigma. Por que, por exemplo, que a obra de Homero, não é, mantém-se permanentemente reeditada? Isso não é uma questão idiosincrática. É porque nessas obras, questões cruciais do afeto humano, tema com o qual iniciei minha fala, são trazidas à baila. Então, por exemplo, Alexandre, uma figura que é a do megalopsicos. O que é a megalopsicos? É a grande alma. Agora, a grande alma precisa de paideia, precisa de exemplos. Nós não nascemos grandes almas. Seria um erro grosseiro supor que sim.
A grande alma é uma lapidação e uma exemplaridade. Agora, enquanto na Grécia clássica a Ilíada formava as consciências, entre nós, sub-humanidades são as referências. Então, há testemunhos efetivos, vários, que dizem o seguinte, nessa linha. Por exemplo, meu pai queria fazer de mim um homem completo, então obrigava-me a ler Homero. Olha a ideia aí, Alexandre. Então, havia consciência de que essa obra seria capaz de formar uma sensibilidade, uma conduta e gerar possivelmente um megalopsicose. Entre nós, megalopsicose, rareia em seu lugar, temos o oportunista, o venal, o imediatista, o filisteu, o corrupto, o indiferente, o desumanizado, o estuprador. Então, a Grécia é paradigma porque ela, na verdade, definiu o holos, não é? Totalidade política. A figura do zoon politikon é crucial. Então, entre nós a palavra política, ela deflagra esgares de oposição. As pessoas chegaram a um ponto de loucura que elas deploram a palavra política como se ela fosse uma palavra carregada de virulência, uma palavra indesejável. Ora, a palavra política é exatamente a chave da experiência comunitária humana. É, enquanto zoon politikon, que o nosso pato se desenvolve no debate. Então, a noção de política é a experiência, é a fruição da comunidade e do debate, da dialogia, da interação. A Grécia possibilitou essa vivência. Queria falar duas palavras sobre as tragédias. Ora, as tragédias gregas foram mananciais de ensinamentos excepcionais. Então, obras como a do Ésquilo, né, do Sófocles, do Eurípides, são obras que têm um frescor, uma atualidade, né, decisivas. Então, pensem por exemplo o seguinte, não é? A figura de Prometeu, que quer dizer, como sabe, previdente. Não é? Essa obra, uma obra de Ésquilo, vai provocar um homem chamado Shelley, um poeta inglês fundamental, poetas românticos, são os três mais importantes da Inglaterra, Shelley, Keats e Byron. Ora, ele vai criar uma obra chamada Prometeu Liberto, Prometheus Unbound, uma obra fundamental, na qual Prometeu, esse mártir da humanidade, vence, ultrapassa os Zeus e tem livre curso a sua gestão libertária. Então, Alexandre, na verdade, a experiência grega é, para nós, insubstituível, porque ela trabalha noções cruciais. Quanto à tragédia, o que a tragédia provoca no ser humano? Que eles chamavam em grego de Eleus kai phobos, terror e piedade. Eleus kai phobos, terror e piedade. Não é? Ela propunha uma comoção generalizada. Sem essa comoção generalizada, o que nós temos uns diante dos outros? Indiferença. Lavamos as mãos. Quais são os seres sociais mais expostos à morte no Brasil? Quais são eles? Preto favelado. Morrem permanentemente.
morrem como moscas. Então, esse quadro... Na favela Morro Eterno. Hoje eu vi. Excelente. Excelente. Ora, então, imaginem vocês que essas tragédias, Alexandre, meus amigos, eram encenadas em teatros ao ar livre, por exemplo, Epidauro, durante 12 horas seguidas. O que nós temos em lugar das tragédias? O Maracanã. Então, imagine. E torcidas e delegadinhos que se matam totalmente. Então, a vacuidade que nós somos vítimas. Então, essas tragédias provocavam, se chama em grego de metanoia. O que é metanoia? Uma transfiguração psicoafetiva. A tragédia oferecia uma metanoia, uma transmutação comportamental, psicoafetiva. Então saía-se dela alterado para o bem, para a cidadania, para o convívio, para o diálogo. Ela promovia, ela permitia que o ser humano, na verdade, voltasse para o essencial, que não se expusesse a híbris. Ao contrário, nossa experiência cotidiana permanentemente nos expõe a híbris, à competitividade furiosa, ao fratricídio e ao desejo mimético que faz com que cada um de nós olhe o outro como uma figura que tem que ser vencida, eliminada. Daí a figura do Filônicos e do Filocréticos. Vejam o que custou psicamente ao Ike Batista esse comportamento. Um de seus filhos é não somente bibliófobo, como é francamente antissocial, de modo declarado. Esse senhor que, entre outros legados, destruiu o Hotel Glória, uma das nossas memórias mais comovedoras, que foi por ele massacrado. Então, as tragédias provocavam a metanoia, elas humanizavam. Nós não dispomos de mecanismos humanizadores. Pelo contrário, a nossa mídia se incumbe de nos desumanizar fragorosamente, gritantemente, letalmente. Então, meus amigos, reparem, há pouco nós falávamos no Orbios Soloni, uma cidade digna e próspera. Não é a nossa. Não é a nossa. Para ter uma ideia, para ilustrar minha fala, aos domingos a orla é desimpedida, supostamente. Saem os carros. Mas o que que entrou no lugar dos carros? Os skatistas, que são figuras mortíferas, fundamentais. Não, mas é verdade. Então o que acontece? Se você sofrer uma colisão, você vai quebrar. Uma pessoa muito idosa, uma criança pequena morre. Morre, isso é fatal. E o idoso, então você não tem mais lazer. Você anda por ali tendo que conviver com monstros atropeladores e tem que ficar em guarda. Ou seja, o domingo, que era para você fruir, agora é para você temer. Mas é verdade isso. Esse é o nosso quadro existencial. Isso, eu perguntei uma vez para os guardas ali municipais: os senhores vão me permitir? Eu falei assim: não podemos fazer nada, são maiores que nós. Ou seja, os guardas têm medo dos skatistas. Por outro lado, a ciclovia não é ocupada pelos ciclistas, que também optam pela faixa mais larga. Então, meus amigos, os que se expuserem
não é, as ruas de domingo que tenham, não é, que tenham corpo fechado, que tenham, caso contrário, não é, o risco, né, é muito grande. Hobbes dizia que todo império perecerá, né, mestre? Só nisso que a gente pode acreditar. O Ike já foi, mais ou menos, né? É verdade. Vamos ver aqui. Bom, então, nesse espaço, nesse ethos, é como fazer aquilo que os gregos chamavam de katortômata. Vamos soletrar. K-A-T-H-O-R, K-A-T-H-O-R, T de Teresa, O, está agudo no O, M-A-T-A. Katortômata, as ações corretas. Katortômata, as ações corretas. Né? Não há exemplos. Estamos postos, desejo mimético. A lógica é fratricida. A lógica da diáspora. A lógica da desigualdade. Como haverá repito, K-A-T-H-O-R, T de Teresa, O, está agudo no O, M-A-T-A, katortômata, as ações corretas. Não. L. Não. T-O, está agudo no O, M-A-T-A, katortômata, não tem L não. Calma aí. K-A-T-H-O-R. R de Renata. Tá, Renata. Tá bom, querido? Muito bem. Como se dará que nós possamos, não é, empreender, produzir, encarnar ações corretas, quando na verdade há uma míngua, não é, uma dissolução de matrizes críticas? Se não há paideia, se não há o ethos, de onde virá? Não é? Então teríamos que ter, evidentemente, toda uma apreensão e uma incidência sobre a cultura. Isso exige de nós uma observação dramática. O que é que deve ser chamado de cultura? Antes de mais nada, eu diria a vocês que cultura é aquilo que transfigura a consciência humana no sentido de apaixonar-se pelo que é eterno e crucial. O ser humano tem que ser visto por nós como eterno. Dizia um homem chamado Leo Davidovich Bronstein, conhecido como Leon Trotsky, que na verdade todo o trabalho em prol da humanidade é um trabalho eterno, porque mesmo supondo um dia em que a Terra vai desaparecer, a espécie terá migrado para outro corpo celeste. Então, nesse sentido, quem quer que trabalhe em prol do humano, trabalha para o imortal. Evidentemente, isso implica nesse laço profundo com a arte. A arte como uma exacerbação do sentimento. Para que nós não esfriemos como consciência. Para que nós nos mantenhamos aguerridos e sensibilizados. Porque a arte, na verdade, ela acende, ela evidencia esse nexo entre as almas. Não é? Esse parentesco entre as almas. Essa similaridade entre as almas, que é crucial. Nesse sentido, é que também pode-se falar na figura da areté, que é excelência em grego. Areté. Perdão? Posso. A-R-E-T-E. A-R-E-T-E, agudo no último E. Areté, excelência. Katortômata, areté, a ideia de um cidadão que efetivamente está imbuído de valores conviviais. Então ele prefere conviver a disputar. Ele prefere dialogar a submeter. Ele abdica de ter
se não for isso, o século XXI vai ficar demasiado turvo, como já está. Não é? Pessoas atemorizadas. Não vão para a França desconfiadas, para a Inglaterra desconfiadas. Mas a própria história da Europa não é encorajadora. Uma história de tensões bélicas permanentes. Basta que nós leiamos Shakespeare. Vejam Macbeth, por exemplo. É suficiente. É um libres-terrestre por excelência. Então, a questão é a seguinte. A sociedade do espetáculo, que é a nossa, do espetáculo, não é? Onde todas as coisas são esvaziadas do seu sentido crítico e viram espetáculo para que virem mercadoria, não é? Elas caracterizam, esse estado de coisas caracteriza o que se chama de modernidade contra-humanista. Modernidade contra-humanista. O que é a modernidade contra-humanista? É a modernidade que nos rebaixa, nos diminui, nos insensibiliza e faz com que nós percamos quaisquer potências dialogais e potências conviviais. Nós saímos dessa experiência como caricaturas vivas, como títeres. Então, sociedade do espetáculo, indústria cultural e perda da aura na obra de arte. O que é perda da aura? Perda da sua grandeza capaz de gerar metanoia. Perda da sua grandeza capaz de gerar uma sensibilidade, um comportamento ético-libertário, para que nós nos indignemos, nos revoltemos. Já dizia um cardeal chamado Newman que irasimini nolit peccare, irar-se não é pecar. A justa ira é uma pré-condição de consciência. Vocês viram agora há pouco, devem ter visto o que houve aqui na São Marco, em Mariana. O que é que decifra a tragédia de Mariana? Evidentemente, a lógica filisteia, a lógica argentária. Queria que você também anotasse também no seu vocabulário a palavra argentário, com G, que é sinônimo de plutocrata. De plutocrata. Lembrando que o deus grego da riqueza era Pluto. Então, plutocrata é o mesmo que argentário com G. Ou seja, ele é o filocrêmatos, né? Aquele empenhado, portanto, em acumular, tomar. Né? Ora, todas essas práticas estão ligadas também àquilo que o Max Weber chamou de razão instrumental. Razão instrumental. O que é a razão instrumental? É a razão que preside a indústria, o fazer do capital. É uma razão que, na verdade, busca permanentemente subjugar, submeter, vilipendiar a natureza para servir-se dela absolutamente. Então, a modernidade contra-humanista vai instaurar uma dicotomia entre a humanidade e a natureza. Ora, na medida em que nós expoliamos a natureza, nos habilitamos a expoliar o outro, o ser humano. Nós formamos um todo indissolúvel. Então a noção de cultura, propriamente dita, é aquela que vai produzir, não é, essa capacidade intelectual e moral de comoção
e de identificar aquilo que nos aperfeiçoa psicicamente, que nos humaniza, que aumenta em nós o teor de humanidade. Quero lembrar também a vocês que a noção de cultura é uma noção que deriva do trato da terra, vem de colere em latim. Colere era cultivar a terra. De colere da terra passa para o espírito humano, que tem que ser permanentemente cultivado. Caso contrário, ele jaz nas trevas. Temos que cultivar o espírito como quem cultiva a terra, para que haja os frutos necessários. Nesse sentido, meus amigos, a leitura, a música e a filmografia formam um trinômio crucial. Literatura, filmografia e a música. São esses. Por quê? Elas provocam consciência e provocam o que se chama de esteses, que é, na verdade, a sensibilidade do espírito para o bom, o belo e o justo. O bom, o belo e o justo. Se nós nos habituarmos ao bom, ao belo e ao justo, teremos um estado permanente de cidadania, um estado permanente de inteligência moral, um estado permanente de porosidade perante o outro. E daremos à nossa experiência concreta no mundo um sentido de heroicidade, de fecundidade, de plausibilidade. Não sei como é que está a questão da hora, desculpa. Como é que está? A sala está ficando... Pode ficar. Não quero. Até amanhã a gente... Não vou. Perdão? Sobre a... Já não meia já? Meu Deus, então pera um pouquinho só, pessoal, olha só. Eu peço desculpa, porque Uma poesia para a 7ª turma. Então tá certo. Então eu vou fechar aqui a nossa fala com uma poesia, então, feita recentemente. E lá vai a poesia, então, para vocês, tá? Como uma homenagem aqui ao meu convite com vocês. É um poema chamado... Professor, eu não sei quanto aos outros, mas eu seria capaz de ficar te ouvindo até de manhã. Oh, que coisa gentil. E eu a você. Muito obrigado. Estamos empatando. Eu que agradeço. Professor, o senhor vai uma barra da cachaça, tomar uma? Já foi ela? Eu confesso que... Nem conhece. Que sigo indo. Mas vamos para fechar aqui. Então, vamos, olha só. Os jovens negros do Brasil. Então lá vai o poema, tá? Os jovens negros e pardos brasileiros são os campeões, os vencedores, os recordistas dentre as vítimas de assassinatos. Os jovens brancos só os superam na prática de suicídios, mas aos jovens negros e pardos não lhes é dado o tempo de suicidar-se. São mortos antes de que possam tentar fazê-lo.